Olá, tudo bem? Espero que tudo bem com vocês. Nessa aula a gente vai discutir um pouquinho a respeito da PCR, isto é, reação em cadeia da polimerase, e eu vou falar um pouquinho mais de outras tecnologias relacionadas com o estudo do DNA. Boa aula, bom proveito. Bom, como é que um cientista consegue estudar ou manipular o DNA? A gente respondeu parcialmente essa pergunta na nossa aula mais recente. Mas hoje a gente vai falar de uma estratégia um pouquinho diferente. Em vez de a gente clonar o DNA usando um vetor e produzindo um RNA recombinante que vai ser inserido numa célula hospedeira, a gente vai falar de um tipo de amplificação, de clonagem de DNA que acontece não em vivo, mas in vitro, tá? Essa amplificação de DNA, essa clonagem de DNA, que normalmente agora é chamada de amplificação, tá? Acontece in vitro, isto é, acontece dentro de um tubo, tá? E essa reação, ela é chamada de reação em cadeia da polimerase, isto é, PCR, né? Polymerase Chain Reaction, é a reação em cadeia da polimerase, tá? Então é a reação em cadeia da polimerase, então é a PCR, né? P de polimerase, C de chain, cadeia, e R é de reaction, então é a reação em cadeia da polimerase. Tá? Então a gente amplifica DNA, a gente faz várias cópias de um DNA de interesse. A reação em cadeia da polimerase permite a amplificação seletiva de uma sequência alvo de DNA a partir de uma população heterogênea de DNA. Então, a partir de um genoma inteiro, eu consigo amplificar uma área específica, tá? Um gene específico, um fragmento específico. Mas para fazer isso, em primeiro lugar, eu preciso de um DNA molde, tá? Eu preciso de um iniciador de DNA. Reparem bem que esse iniciador é um oligodesoxinucleotídeo, é um iniciador, é um primer de DNA, não é de RNA, tá? Normalmente esse primer é um par de primers, são dois, tá? Normalmente esse primer ele vai ter um tamanho de 15 a 25 pares de base, tá? Esse tamanho de primer garante que esses iniciadores vão fazer pareamento com uma região específica e única de um genoma. Então, esse comprimento de primer garante que eu vou ter só uma sequência-alvo em um genoma inteiro. Então, é uma amplificação seletiva. Bom, para fazer essa amplificação de DNA, para criar DNA, para fazer cópias de uma sequência, eu preciso das pecinhas que fazem parte do DNA. Então, eu preciso dos precursores de DNTP. Eu preciso dos precursores, de DNA. Para fazer essa amplificação de DNA, para fazer essas cópias de DNA, eu preciso das pecinhas que fazem parte do DNA. Então, eu preciso de precursores de DNA. Eu preciso dos 4 DNTPs. Eu preciso do DATP, do DGTP, do DCTP e do DTTP. Então, eu preciso das 4 pecinhas que fazem parte de DNA. Bom, e eu preciso de uma enzima, e essa foi a grande sacada da PCR, eu preciso de uma enzima que faça essa amplificação do DNA, que faça a síntese de DNA. Bom, como essa síntese de DNA ela acontece in vitro, eu não tenho aquelas enzimas, tá? Eu não tenho aquelas enzimas que vão abrir o DNA e expor o molde do DNA. Quem vai fazer essa desnaturação do DNA, quem vai abrir o DNA e expor o molde, tá? É o calor. Então, para fazer a amplificação via PCR, eu preciso desnaturar o DNA e eu vou desnaturar o DNA usando temperatura. Portanto, eu preciso de uma enzima que seja termoestável. Então, essa foi a grande sacada da PCR. O pesquisador que propôs a PCR, tá? Ele pensou o seguinte: a gente tem organismos que vivem, tá? Em termas.
que vivem em temperaturas elevadas, né? São organismos termófilos. Como é que são as enzimas desse organismo? Então, foram desses organismos que se isolou as primeiras enzimas polimerases termoestáveis, isto é, enzimas que não desnaturam, que continuam funcionando, mesmo sendo expostas a temperaturas tão altas quanto 90, 95 graus centígrados. E essa TAC DNA polimerase, que foi isolada do organismo termos aquático, dessa bactéria aqui, essa polimerase, ela trabalha numa temperatura ótima de 72 graus. Então, para ela trabalhar bem, a gente tem que deixar a reação a 72 graus para ela fazer síntese do DNA. Então, essa é a grande sacada da PCR. É uma amplificação, uma síntese de DNA que acontece in vitro. Quem expõe o molde do DNA é a temperatura. É a temperatura que desnatura o DNA para a gente ter o molde. Tá? Bom, além da TAC polimerase, a gente precisa de um cofator que vai fazer essa TAC polimerase trabalhar bem, que é o MgCl2. A gente precisa de um tampão e a gente precisa de água para fazer a reação. Essa reação, ela vai acontecer, né, em microtubos, tá? Cada amostra vai no microtubo. E esse microtubo, ele vai ser colocado num banho-maria sofisticado, que é o termociclador. Na minha época, a gente chamava de máquina de PCR, né? Quando eu era estudante e fazia essas amplificações, eu chamava de máquina de PCR. O laboratório tem que comprar uma máquina de PCR. A gente sempre falava assim. Bom, aqui a gente tem só e somente 2 exemplos, né, de uma reação de amplificação. Então, essas reações são feitas em microtubos pequenininhos. Por exemplo, aqui a gente tem uma reação que tem 20 microlitros de volume total. Normalmente essas reações são feitas em volumes de 10 até 50 microlitros, tá? Depende se tu precisa de pouco ou muito do amplificado. Bom, então a gente usa um pouquinho, quantidades mínimas de DNA molde, tá? A gente precisa do iniciador de DNA, a gente precisa das pecinhas que fazem parte do DNA, a gente precisa de um tampão, a gente precisa desse cofator, que é o cloreto de magnésio, e a gente precisa daquela enzima super especial, que é a TAC DNA polimerase. O que o nosso banho-maria faz? Ele faz ciclos de temperatura, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de programa de amplificação. Então, a gente tem uma desnaturação inicial, onde o DNA vai ser desnaturado, tá? Todo desnaturado, ele vai ficar todo unifilamentar. E aqui a gente tem o primeiro passo do ciclo 1, tá? Onde a gente faz novamente um tempinho de desnaturação. Depois a gente baixa a temperatura para que os iniciadores se liguem, né? Façam pareamentos com a região específica, né? Com a qual eles se pareiam. Depois a gente deixa um tempinho a 72 graus, quando a enzima, a TAC polimerase, a enzima, né, vai fazer a síntese. Então, a 72 graus a gente vai ter síntese de DNA, né? E a gente volta para o passo 2 34 vezes. Então, o nosso programa aqui, ele tem 35 ciclos de amplificação, tá? E por último, a gente tem 5 minutos de extensão, simplesmente. Então, a gente tem um DNA molde, normalmente é o DNA genômico total. Então, a gente tem esse DNA molde, tá? E uma região específica que a gente quer amplificar. Tá aqui essa região específica que a gente quer amplificar. Então, esse é o DNA a ser amplificado. Qual que é o primeiro passo, né? A gente tem que desnaturar esse DNA. Então, a gente está já no ciclo 1. A gente desnatura esse DNA. E a temperatura, depois da desnaturação, cai, né? E os primers, então, se anelam. A gente diz, houve um anelamento dos primers. Isto é, essa sequência específica do iniciador vai fazer pareamentos de base
né, com a região complementar que vai estar presente no genoma. Então, a gente tem um primer anelando de um lado da região de interesse e do outro lado da região de interesse, tá? Aqui a gente tem a extremidade 5' do primer e no filamento complementar a gente tem outro primer com a extremidade 5' para cá. Como vocês bem sabem, a polimerização ela acontece sempre no sentido de 5' para 3'. Então, aqui nessa outra extremidade, né, a gente tem um 3' OH. A gente está falando dessa extremidade 3' OH desde o início da disciplina, né? Então, a partir daqui a gente tem síntese de DNA, síntese de DNA. Vejam bem que a região que a gente quer amplificar está entre os primers, tá? Se a gente fizer um pareamento diferente aqui, botar primer aqui e aqui, a amplificação vai para o lado errado, tá? Não é isso que a gente quer fazer. Então, esses primers, eles têm que ser desenhados observando justamente essa polaridade de 5' para 3', né? A síntese vai nesse sentido. Ok? Bom, depois que a gente teve esse alinhamento dos primers, e a temperatura de alinhamento depende da sequência do primer, tá? Depois que a gente teve esse anelamento, a TAC polimerase vai, a partir da extremidade 3' OH, fazer a síntese, ok? A síntese aqui vai embora, tá? A gente tem síntese aqui no sentido 5' para 3' e síntese, tá? De 5' para 3' aqui e de 5' para 3' aqui, tá? Depois disso, a gente vai começar de novo, né? Por isso que é um termociclador, ele faz ciclos de temperatura. Qual que é o próximo passo? Alguém poderia me dizer? É simplesmente desnaturar, né? Depois que houve síntese, a gente tem que simplesmente desnaturar o DNA novamente. Então, a gente passa de uma temperatura de síntese de 72 graus, né? A temperatura sobe até 92, o DNA desnatura, e a gente vai ter novamente, depois do DNA desnaturado, uma temperatura que a gente chama de temperatura de anelamento, né? Onde os primers, né, vão fazer pareamentos de base com a sequência complementar que vai estar presente no genoma. Reparem que no ciclo 2, né, a gente já tem 4 filamentos servindo de molde, né? A gente já tem 4 cópias da sequência, né? E reparem que nesse ciclo 2, a gente tem 2 cadeias de DNA que já tem o tamanho que é o tamanho desejado. É justamente a sequência de interesse, é o tamanho, a gente já tem um DNA que tem um tamanho que é o tamanho da sequência que a gente quer amplificar. Bom, as outras 2 cadeias, elas têm uma extremidade 3' que é variável, ela vai embora até a TAC polimerase parar de sintetizar, tá? Bom, depois que a gente teve a síntese, né, a gente vai desnaturar de novo nesse DNA. Metade das cadeias já tem exatamente o tamanho da sequência que a gente tem interesse. Aqui eu vou mandar embora essas 2 cadeias aqui, que tem extremidades 3' mais longas do que a gente deseja, mando elas embora. Só para a gente ter espaço para fazer um terceiro ciclo, né? Um terceiro ciclo que começa com a desnaturação, com o anelamento dos primers, né? Um anelamento específico, e a extensão. Tá? Nesse momento do ciclo 3, a gente já tem 8 cadeias, a gente já tem 8 cópias da sequência de interesse. Tá? Bom, à medida que os ciclos vão acontecendo, a gente vai passar de uma cadeia de DNA, normalmente a gente começa com mais do que uma, né? A gente passa de uma cadeia de DNA para mais de 33 milhões de cópias, tá? Com 25 ciclos. Então, a gente passa de uma cópia para bilhões de cópias. Se a gente continuar ali com os ciclos, né, o número aqui fica estupendo. Tá? Então, aqui nesse gráfico, a gente observa que a gente tem aqui um crescimento, né, que é estupendo. A gente passa de
32 cópias no quinto ciclo, né, para bilhões de cópias, né? Reparem que depois do quinto ciclo, a gente quase tem uma curva vertical aqui, né? Então, à medida que a gente aumenta o número de ciclos, a gente começa a ter um número estupendo de cópias de DNA de interesse. Agora que eu falei da amplificação do DNA, vamos falar um pouquinho da eletroforese, tá? Ela é uma metodologia usada para separar biomoléculas. E essa metodologia se baseia na carga da biomolécula, do tamanho e da forma. Se a gente expor uma biomacromolécula como o DNA a um campo elétrico, né, esse DNA ele vai se movimentar nesse campo elétrico. Tá? Como o DNA ele é negativo, ele tem aqueles fosfatos na estrutura externa, como ele tem aqueles fosfatos no arcabouço dele, esses fosfatos dão na natureza, dão uma característica menos positiva para o DNA e mais negativa, né? Ele é negativo. Então, esse DNA negativo, num campo elétrico, ele vai migrar em direção ao polo positivo, tá? É isso que acontece quando a gente expõe DNA a um campo elétrico, ele migra para o polo positivo, certo? Então, por causa das cargas negativas presentes no arcabouço dele. Já se a gente expor uma proteína com carga positiva, por exemplo, tá? Ela vai ter uma tendência a migrar para o polo negativo, tá? Bom, a gente não expõe essas biomacromoléculas a campos elétricos assim, de forma direta. A gente deve expor o DNA ou a proteína a um meio. Normalmente os meios são polímeros como a agarose ou a poliacrilamida. A agarose, tá? Ela é um polissacarídeo, né? E ela é um excelente meio para correr DNA. E ela é um meio que tem uma malha, de modo geral, bastante mais grosseira do que a poliacrilamida, tá? Porque a gente normalmente trabalha com a agarose numa concentração que vai de 0,7%, tá? Até no máximo 3%. 4 talvez. Mas acima disso, concentrações mais elevadas do que isso, onde a gente quer um meio com uma malha mais fina, a gente já tem que usar a poliacrilamida. A poliacrilamida também é um polímero de acrilamida, né? Que é uma amida que é derivada do ácido acrílico, tá? Então, ambos esses meios são usados, então, para separar biomacromoléculas, tá? Bom, aqui a gente tem uma fotinha, então, de um gel de agarose, né? Esse gel de agarose tá num... eu nunca lembro o nome disso aqui, num moldezinho, tá? Num moldezinho. Aqui você tem os pocinhos onde a gente carrega a biomacromolécula, onde a gente carrega o DNA. Normalmente a gente usa algum marcador aqui com cor para enxergar né, como é que vai ser a corrida. E a partir desse gel de agarose aqui, então, a gente aplica um campo elétrico e o DNA corre para o lado positivo, tá? A gente aplica o DNA, uma proteína aqui. Eu nunca fiz eletroforese de proteína, sempre de DNA. Então, vou falar mais de DNA agora. Então, a gente aplica nos pocinhos as amostras. Cada pocinho é uma amostra. Normalmente, a gente põe num desses poços um marcador de peso molecular, tá? E expõe, então, esse gel a um campo elétrico. A gente viu, então, que o DNA, dependendo da carga dele, dependendo da carga da biomolécula, né, a gente vai ter a migração para o lado negativo, para o polo negativo ou positivo. Mas não é somente a carga da biomolécula que importa durante o processo de eletroforese. O tamanho e a forma da biomolécula também importa. Como essas biomoléculas elas estão correndo no meio, esse meio forma um tipo de matriz, né? Então, aquelas biomoléculas maiores vão correr menos nessa matriz, tá?
nessa malha, enquanto que aquelas biomoléculas que são menores vão correr mais. É isso que a gente vê aqui. Então, essa malha segura essas biomoléculas, né? Aquelas biomoléculas menores, né? Vão correr mais e as maiores vão correr menos. Então, quando eu fragmento um DNA e corro numa eletroforese, aqueles fragmentos menores vão estar lá perto do polo positivo, enquanto que os fragmentos maiores, né, vão estar mais próximo ali dos pocinhos onde eu apliquei as amostras. Tá? Bom, aqui então a gente tem o resultado de uma eletroforese. Reparem que o DNA ele não fica fluorescente sozinho. A gente tem que corar esse DNA com brometo de etídio ou alguma outra substância. Hoje em dia a gente tem outras substâncias, inclusive menos tóxicas e menos mutagênicas do que o brometo de etídio, que é uma substância intercalante, né? Então o brometo de etídio ele se intercala nas bases do DNA e quando ele é exposto a uma certa frequência de luz, tá? É uma luz UV, tá? A gente aplica uma luz UV aqui nesse gel e o DNA fluoresce dessa forma e a gente então enxerga os fragmentos, tá? Então, perto do polo positivo, a gente tem os fragmentos menores e perto do polo negativo, onde a gente aplicou as amostras, a gente tem os fragmentos maiores, tá? A minha analogia é com um corredor, ambos despreparados, só que um é bem gordinho, um é bem magrinho. O mais gordinho vai correr menos, o mais pesadinho vai correr menos e o mais magrinho vai correr mais. Ambos despreparados. Bom, aqui a gente tem uma cuba de eletroforese, né? A gente vai ter aqui um gel, pode ser um gel de agarose. Normalmente os géis de poliacrilamida, eles correm em cubas verticais, essa aqui é uma cuba horizontal. A gente tem aqui os eletrodos ligados a uma fonte, né? Uma fonte de voltagem, uma fonte de alta voltagem. Tá? E esse gel ele vai estar submerso num tampão, tá? Que vai possibilitar, então, a existência de uma corrente elétrica aqui. O que mais que eu poderia falar? Sim. Como eu falei para vocês, esses géis de agarose têm uma concentração de 0,7% até 4%, 3% normalmente, no máximo, tá? E a voltagem aplicada normalmente é 80 volts, 100, 120 volts no máximo, tá? Para gel de agarose comum. Para de poliacrilamida, a gente aplica voltagens bem maiores. A gente pode aplicar voltagens em géis de sequenciamento que se usava antigamente, até de 1000 volts, tá? Eu já corri gel de poliacrilamida com 1000 volts, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do sequenciamento de DNA. Sequenciamento de DNA se refere a métodos para determinar a ordem das bases nucleotídicas, né? Adenina, citosina, guanina e timina, em uma molécula de DNA, tá? O sequenciamento ele é usado na pesquisa básica, tá? É usado para diagnóstico, biotecnologia e biologia forense, tá? E os princípios-chave do método de Sanger são dois, né? Em primeiro lugar, o sequenciamento envolve síntese de DNA. Então, o sequenciamento vai acontecendo ao longo de uma PCR, né? Então, a gente amplifica o DNA para fazer sequenciamento, tá? E outro princípio-chave do método de Sanger, né, é que, além de ter as pecinhas do DNA, nas reações a gente vai ter, numa baixa concentração, pecinhas do DNA, que são pecinhas que vão interromper a síntese. E quando a síntese é interrompida, a gente sabe qual foi a última base adicionada. É assim que funciona o princípio do sequenciamento de Sanger, tá? Bom, e a gente precisa de eletroforese também, então a gente precisa de PCR, é uma PCR especial, que a gente vai fazer após já ter bastante daquele DNA, tá? Então é uma PCR depois de uma PCR,
E nessa PCR a gente tem pecinhas especiais que vão interromper a síntese, tá? E quando essa síntese é interrompida, eu sei exatamente qual foi o último nucleotídeo adicionado. Bom, para fazer essa PCR especial, essa síntese especial, a gente precisa de umas pecinhas que são chamadas de ddNTPs. São 4, né? Aqueles 4 normais que a gente sempre tem. Bom, esses ddNTPs, que são didesoxi, né? DD2 desoxinucleotídeos trifosfatados. Esses didesoxis, eles não têm na extremidade 3' no carbono 3', eles não têm no carbono 3' aquela hidroxila, aquela famosa hidroxila que a gente está falando desde o início da disciplina. Então, os ddNTPs não possuem, né, a extremidade com uma hidroxila, a extremidade 3' com uma hidroxila para formar uma ligação fosfodiéster com o próximo DNTP que está entrando na reação de síntese. Então, eles evitam, os ddNTPs evitam o alongamento adicional de uma cadeia de nucleotídeos e encerram efetivamente a elongação. O comprimento resultante de uma sequência de DNA refletirá a posição específica do nucleotídeo na qual o DNTP foi incorporado. Bom, na reação, a gente vai ter as 4 pecinhas normais e a gente vai ter também as 4 pecinhas, tá? Que são os ddNTPs, tá? Mas esses ddNTPs vão estar numa concentração baixa em comparação com a concentração dos DNTPs, porque a gente quer que exista síntese, mas a gente vai interromper a síntese em alguns momentos, de forma a produzir uma população de fragmentos que diferem por um nucleotídeo apenas, tá? Certo? Então, por exemplo, se um DDGTP termina uma sequência após 8 nucleotídeos, então eu tenho a extensão de uma cadeia, né, com 7 nucleotídeos e no 8º nucleotídeo entra um DDGTP, eu sei que o 8º nucleotídeo dessa cadeia é uma guanina. É uma guanina. Ó, é uma guanina. Tá? Bom, vamos olhar para essa carinha do ddNTP. Aqui a gente tem um DNTP, um didesoxinucleotídeo trifosfatado, tá? Na posição 3', no carbono 3', em vez de ter uma hidroxila, eu só tenho um hidrogênio. Então, quando essa pecinha entrar na reação, a síntese que estava acontecendo, do sentido 5' para o 3', ela para. Ela simplesmente para. Então, olha só. Aqui a gente tem um DNTP, um nucleotídeo, tá? Um nucleotídeo, é uma pirimidina. E aqui a gente tem a adição de outro DNTP. Reparem que eu tenho uma extremidade aqui, 3' OH. Aqui a síntese é normal, tá? Eu tive a ligação fosfodiéster executada aqui, né? Houve a adição desse nucleotídeo. Ok? Então, a gente diz que essa síntese é por desidratação. Então, a gente tem a ligação fosfodiéster aqui e a liberação de uma molécula de água. Mas quando eu tenho um ddNTP, essa síntese não acontece. Então, vamos ver isso? Olha só. Aqui é um açúcar, que é uma desoxirribose. E aqui é um açúcar, que é uma didesoxirribose, tá? É aquela pecinha de DNTP, que vai parar a síntese. Por quê? Sem a extremidade 3' OH, eu não consigo ter a síntese por desidratação, tá?
Então, a gente não tem essa síntese, tá? Porque falta um oxigênio aqui. Então, toda vez que entra um DDNTP, a síntese para, tá? Então, olha só, eu tô tendo síntese, 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 daí entra um DDNTP. A síntese para, tá? Bom, para eu saber onde a síntese parou, eu preciso fazer a amplificação, tá? Em 4 reações separadas. Então, eu vou ter o mesmo DNA molde nas 4 reações, tá? E essas 4 reações, elas são iguais em relação a todos os componentes, menos os DDNTPs. Então, para cada reação, eu vou ter um DDNTP diferente. Então, no primeiro tubo, eu vou ter DDATP, no segundo tubo DDCTP, tá? No terceiro tubo, DDGTP e no 4, DDTTP, certo? Então, eu vou fazer a síntese desse DNA aqui, que normalmente é um fragmento que já foi amplificado previamente por PCR. Eu vou fazer a síntese desse fragmento parando a síntese em vários pontos diferentes, tá? Para saber qual é a identidade do último nucleotídeo adicionado, eu tenho que fazer a reação parar em tubos diferentes. Então, eu tenho aqui um molde que está presente lá na primeira reação, tá? O molde aqui da primeira reação. Nessa primeira reação, eu vou ter no tubo um DNTP que é o DDATP, certo? Então, eu vou ter aqui o DDADP. Toda vez que eu tiver no molde timina a partir de um primer, tá? Toda vez que eu tiver timina, esse DDATP entra na reação e a reação para. A reação de síntese para. Então, olha só, eu tenho um primer aqui, em amarelinho, um primer. A partir desse primer, tá? Eu tenho síntese, ó. Entrou uma timina e entrou, olha só, uma adenina, em azul aqui, ó. A reação para. Tá? Então, toda vez que eu tiver timina, a reação para. Por quê? Entra um DDATP. Olha só, aqui, ó. Nessa outra síntese, o DDATP não entrou nessa primeira posição, mas entrou na segunda, ó. A segunda posição de uma timina. Então, eu tive extensão até um DDATP entrar ali, tá? E nessa terceira amplificação, tá? Eu não tive a entrada de um DDATP, entrou um DATP normal. Aqui nessa posição, aqui nessa posição, aqui nessa posição, mas na terceira posição aqui, ó, que tem timina no molde, entra um DDATP. Daí a reação para, ok? Eu vou ter aqui vários fragmentos que vão ter o comprimento completo, mas esse fragmento não me interessa muito. Bom, esse é o primeiro tubo, né? É a primeira reação. O primeiro tubo onde eu estou tendo amplificação e onde eu tenho um DDATP. No segundo tubo, deixa eu apagar isso aqui, a segunda reação, tá? Eu tenho um DDCTP, tá? Então, toda vez que eu tiver no molde guanina e entrar um DDCTP, a reação de síntese para, tá? Então, aqui eu vou ter fragmentos com tamanhos diferentes, todos parando aonde tem C. Bom, quais são os outros nucleotídeos que faltam? Aqui falta a guanina, né? Vamos ver a reação com guanina. Então, eu tenho nessa reação de amplificação o DDGTP. Toda vez que eu tiver citosina, existe uma chance da reação parar. Então, olha só, aqui eu tenho um fragmento, que é um fragmento menorzinho, entrou um DDGTP aqui, a reação parou. Aqui não parou no primeiro, mas parou no segundo. E aqui não parou nem no primeiro, nem no segundo, parou no terceiro C da sequência molde. E assim por diante. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 fragmentos de tamanho diferente. Todos eles são fragmentos que pararam na letra, quando eu tenho no molde a letra C.
E por último, então, aquela reação onde eu tenho TTP, né? Onde eu tenho aquele de desoxirribonucleosídeo trifosfatado que tem a base timina. Então, toda vez que eu tiver adenina no molde, existe uma chance da reação parar, da reação de síntese simplesmente parar. Então, eu tenho aqui a produção de fragmentos, ó, com 4 tamanhos diferentes. Todos esses fragmentos terminam em T. Olha só, eu tenho aqui 4 tubos, né, cujos fragmentos de DNA diferem por um nucleotídeo de tamanho. Sendo que a reação que tem no tubo 1, todos os fragmentos terminam em A. A reação que eu tenho no tubo 2, todos os fragmentos terminam em C. No tubo 3, todos os fragmentos terminam em G. E no tubo 4, todos os fragmentos terminam em T. Olha só que bacana. Se eu pegar essas 4 reações e correr essas 4 reações em 4 pocinhos de um gel de agarose, de um gel, ou melhor falando, de poliacrilamida, eu vou ter todos os fragmentos, né, organizados por tamanho, sendo que eu sei aonde cada fragmento termina. É assim que eu leio a sequência no DNA. Sensacional, não? É genial, na verdade. Vamos ver isso? Eu tenho, então, a minha população de fragmentos, né? Eu tenho aqui o primer, então eu tenho o primeiro nucleotídeo do meu fragmento, né? Olha só. Tá aqui o meu fragmento. Ele é um fragmento bem curtinho, ó. Correu um monte aqui no gel, né? Eu botei essa reação para correr aqui nesse terceiro poço, tá? A reação com G tá no terceiro e assim por diante, tá? Então eu coloco aquelas 4 reações, tá, em poços separados. Então o fragmento mais curtinho termina em T. O que é esse fragmento? É o primer mais um nucleotídeo. O fragmento segundo menor é um fragmento, tá, que tem o primer, N nucleotídeos, mais 2 nucleotídeos, tá? É um fragmento que termina em A, tá? O fragmento termina em C, aqui. O fragmento termina em G, em C, em T e assim por diante. Então, aqui eu consigo ler a sequência do DNA. Então, eu sequenciei este DNA, tá? Simples assim. Bom, hoje em dia a gente não faz mais o sequenciamento em géis, né? Na época que eu fiz o meu mestrado e doutorado, a gente fazia o sequenciamento em géis de sequenciamento, que ficavam correndo 6, 7, 8 horas. Hoje em dia, o sequenciamento é feito em eletroforese de capilar, onde a gente tem aqueles fragmentos que terminam em G, T, C, A, a gente tem esses fragmentos com um marcador fluorescente. Então, cada fluorescente, tá? Fluorescente. Então, cada um daqueles fragmentos está marcado com uma fluorescência diferente. E todos os fragmentos são corridos num capilar, tá? Então, é uma eletroforese feita em capilar. E a gente vai ter um laser aqui lendo essas fluorescências. E essa leitura, ela já é transferida para um software, né? E já acessando aqui o software, a gente tem a sequência, né, lida, né? Então, hoje em dia é muito rápido sequenciar DNA. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de métodos de detecção de ácidos nucleicos. A gente falou da eletroforese, né, no contexto ali do sequenciamento, mas existem métodos bem específicos para se detectar ácido nucleico, e eles são chamados coletivamente de transferência. Transferência de Northern, transferência de Western e transferência de Southern. Na verdade, a detecção de ácido nucleico acontece por meio de só 2
de duas transferências dessas. A de Norton, que é uma transferência de RNA, uma detecção de RNA por meio de transferência, e a transferência de Salter, que é detecção de DNA, detecção específica de DNA. A transferência de Western, tá, é uma detecção de proteínas específicas, tá? Bom, por que esses nomes, né? Que são, na verdade, referências geográficas, né? Porque o criador da transferência de Salter se chamava Edwin Salter. Então ficou chamada na técnica de transferência de Salter, como é a transferência dele, né? É a transferência criada, a tecnologia criada pelo Salter. Quando fizeram a transferência de RNA, resolveram chamar de transferência de, não é D, né? Transferência Norton. E quando criaram a transferência de proteínas, então chamaram de transferência Western. Bom, é uma metodologia que é utilizada para detectar genes ou proteínas específicas, né? A lógica da técnica se baseia na propriedade de complementariedade de bases, né? Onde uma sequência unifilamentar conhecida hibridiza com uma sequência complementar. Então, essa sequência ela é uma sonda. A sonda acha o DNA ou o RNA específico, tá? Por meio da propriedade de complementariedade de bases. Tá? Isso é verdade para ácido nucleico. Para a transferência do Western, normalmente se usa um anticorpo que detecta uma proteína, tá? Um anticorpo que tem propriedades bem específicas. Ele só vai se ligar à proteína que ele detecta. Ok? Então vamos discutir um pouquinho a respeito da transferência de Salter. A transferência de Salter, então, é usada para detectar fragmentos específicos de DNA, genes, tá? Bom, a gente pode usar, por exemplo, um gene que foi clonado ou amplificado por PCR para criar uma sonda que vai detectar a presença dessa sequência gênica, em particular dentro de uma mistura de fragmentos de cromossomos, por exemplo. Tá? Então a gente pega um DNA genômico, cliva esse DNA genômico, digere esse DNA genômico com uma enzima de restrição, e quando esse DNA genômico é corrido numa eletroforese, a gente vai ter um arrastão, né? Uma nuvem de DNA todo fragmentado aqui. Bom, a gente poderia detectar fragmentos específicos de DNA simplesmente jogando uma sonda aqui. Só que a gente não pode jogar essa sonda, que é complementar a um fragmento aqui, simplesmente no gel. Porque essa sonda, para hibridizar com o DNA, a gente antes tem que desnaturar o DNA, baixar a temperatura para que a sonda faça apareamentos com um fragmento específico. Então, a gente tem que transferir essa corrida eletroforética, tá, para uma membrana que pode ser depois manipulada para se fazer a hibridização. Então, como é que se faz? Então, se corre esse DNA de interesse num gel de eletroforese para separar os fragmentos, né? Isso vai me dar um arrastão de DNA. Corre também um marcador de peso molecular aqui. A gente pega esse gel, bota ele numa solução salina, né? Em cima de uma esponja, tá? Bota esse gel aqui. E em cima do gel a gente bota o tal do filtro, ou membrana de nitrocelulose. E em cima dessa membrana, ou filtro de nitrocelulose, a gente põe um monte de papel toalha. Essa solução salina, ela vai ser absorvida pelo papel toalha. E quando essa solução salina é absorvida, tudo que estava preso no gel de agarose, todo o DNA que estava aí, todo o ácido nucleico que estava aí, é transferido para a membrana de nitrocelulose. Daí a gente pega essa membrana de nitrocelulose, né, que tem o ácido nucleico, e transfere essa membrana para um forno de hibridização. Ali nesse forno, esse DNA vai ser desnaturado e ele vai ser posto em contato com uma solução que tem a sonda, que vai estar marcada com um radioisótopo ou com algum tipo de fluorescência, tá? Depois da hibridização,
Então, a gente aumenta a temperatura, o DNA desnatura, a sonda, por complementar de base, se liga a um DNA específico, a gente diminui a temperatura para que isso aconteça, e depois a gente lava essa membrana com uma solução salina aqui para tirar esse excesso de sonda, né? A sonda só vai ficar presa no DNA específico, tá? Bom, depois a gente expõe essa membrana, a gente põe essa membrana junto com um filme para expor esse filme. Se a gente usou um radioisótopo, normalmente hoje em dia não se usa mais, se usa normalmente uma fluorescência, então a gente vai expor essa membrana aí alguma luz UV, alguma coisa assim. Bom, de alguma forma que a gente então vai expor a sonda e a gente vai enxergar o fragmento específico com o qual essa sonda se hibridizou. Bom, alguém poderia perguntar, mas por que a gente faz isso se a gente já conhece o gene, já tem ele clonado? Bom, a gente pode simplesmente conhecer um gene de uma espécie X e a gente tem esse gene clonado para essa espécie X. A gente já tem a informação a respeito desse gene, tá? Mas a gente pode querer estudar esse gene X, tá? Esse gene da espécie X numa espécie Y, certo? Então a gente pode procurar esse gene na espécie Y usando uma sonda, ok? Bom, a gente pode usar essa metodologia também para genotipar. Alelos, para genotipar os alelos de um loco específico. Por exemplo, a gente pode usar essa tecnologia para ver se um indivíduo ele tem o alelo Azão ou o alelo S lá da globina beta. Então, qual é a diferença do alelo A da globina beta para o alelo S? O alelo A é a globina beta adulta, tá? E o alelo S é aquele alelo que em homozigose causa anemia falciforme. Então a gente pode querer genotipar uma pessoa em relação a esse loco. Qual é a diferença desses dois genes aqui, desses dois alelos, tá? No alelo A, eu tenho o sexto códon sendo um GAG, tá? Que codifica para um ácido glutâmico, tá? Já no alelo S, o sexto códon tem uma mutação de A para T. Então, GAG se torna um GTG, tá? Isso modifica um sítio de restrição que era reconhecido pela enzima EMST2, lá do alelo A, tá? Então, o alelo S não tem esse sítio de restrição ali no meio do gene. Então, assim, ó, a gente pega o genoma com o gene da beta-globina, tá? E submete esse genoma a uma clivagem, tá? A uma restrição com a enzima MST2. Se o indivíduo tem o alelo A, a enzima de restrição vai clivar o alelo nesse ponto aqui. E a gente vai ter dois fragmentos, um fragmento de 0,2 kb e um fragmento de 1,1 kb. Quando eu correr isso aqui num gel de eletroforese. Se o alelo é S, eu não tenho o sítio de restrição e eu vou ter um fragmento de 1,3 kb. Então, o que eu faço? Eu pego esse genoma, submeto ele à digestão por MST2, tá? E eu corro esse genoma num gel de eletroforese, transfiro esses fragmentos de DNA para uma membrana, tá? E jogo nessa membrana, dentro de um forno de hibridização, jogo uma sonda que detecta justamente o gene da beta-globina, tá? Essa sonda, quando eu tenho um alelo A, essa sonda, ela vai marcar dois fragmentos do meu arrastão de fragmentos, tá? Dois fragmentos do meu arrastão de fragmentos. O meu arrastão de fragmento eu não enxergo, tá? Mas a sonda aqui, ela vai marcar, então, o fragmento de 1,1 e o fragmento de 0,2. Isso aqui é o alelo A da beta-globina. Mas se o indivíduo tiver o alelo S também, então eu vou ter um único fragmento aqui de 1,3 kb, ok? Então, a gente pode usar a transferência de Salter, tá? Para genotipar o loco da beta-globina em humanos.
Bom, a gente tem aqui um exercíciozinho para detecção específica de DNA, RNA e proteínas. Então, aqui eu tenho um gene X, tá? E os flancos desse gene X, que tem um tamanho de 2,1 kb, tá? Esses flancos, eles são clivados pela enzima beta, pela enzima B, e dentro do gene eu também tenho um sítio de restrição para a enzima B. E a enzima H só cliva os flancos do gene, bem longe do gene, inclusive. Então, eu posso fazer uma transferência de Salter, eu posso clivar esse genoma com a enzima B e, numa outra reação, com a enzima H, eu posso correr num gel de eletroforese essas duas reações de digestão com essa enzima, com a enzima B e com a enzima H. Então, eu corro com a enzima H, corro com a enzima B, e uso uma sonda que hibridiza, que faz pareamento de bases com a sequência do gene X. Então, essa sonda aqui, para digestão com a enzima H, vai me revelar um único fragmento, de 3,0 kb. Olha só. Aqui eu tenho um sítio de clivagem, aqui eu tenho outro. Então, eu detecto um único fragmento. Mas esse genoma clivado com a enzima B produz dois fragmentos que são reconhecidos pela sonda aqui, ó, tá? Certo? Então, um fragmento e dois fragmentos. Bom, eu posso detectar esse gene X por meio de uma transferência, de Norton. Aí eu posso transferir todo o RNA, fazer uma eletroforese desse RNA, transferir esse RNA para uma membrana de hibridização, para uma membrana de nitrocelulose, tá? E jogar uma sonda ali que detecta, então, o gene X. Uma sonda de DNA, tá? Ou ainda eu posso detectar o produto desse gene X, tá? Fazendo uma transferência de Western. Espero estar escrevendo certo, todos esses nomes difíceis. Então, olha aqui, ó. Eu faço aqui uma corrida eletroforética, do total da proteína de um tipo celular, e eu uso um anticorpo que hibridiza, então, que detecta a proteína, que é o produto do gene X, ok? Então, essas três tecnologias usadas para detectar DNA, RNA e proteínas, ok? Uma visão bem geral. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Fiquem bem e até a próxima. Digam lá no AVA se vocês gostaram, não gostaram da aula, como vocês fariam? Vocês fariam diferente? Abraço e até a próxima!